Vamos nós, que aqui ficamos, ler no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 15, a partir do versículo de número 42. Marcos 15, de 42 a 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aqui, irmãos. Confesso para vocês que eu estou ansioso por chegarmos ao capítulo 16 de Marcos, que é o capítulo que nos fala da grande e boa notícia da ressurreição de Jesus, de sua ascensão ao céu e da maneira como ele enviou seus discípulos por todo o mundo para pregar o Evangelho de tal modo que todos os crentes sejam salvos. Mas tão importante quanto a história da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, a história do seu sepultamento. Pilatos só autorizou o sepultamento de Jesus depois que o centurião, experiente chefe romano, do exército romano, chefe de 100 homens, atestou pessoalmente que Jesus havia morrido. E isto é importante para nós, porque desde tão cedo quanto a história do Evangelho, sempre houve pessoas também que, querendo desmentir a verdade do Evangelho, criaram a teoria de que, na realidade, Jesus não morreu na cruz, porque levaria muito mais tempo para uma pessoa morrer ali. Tanto que os dois que morreram, um de cada lado do Senhor, eles não estavam mortos às 15h, e por isso os soldados romanos quebraram as pernas deles para eles não fugirem, não é? Então, algumas pessoas dizem o seguinte, que, na verdade, o que foi que aconteceu? Jesus, ele já não comia, fazia muitas horas. Jesus havia sido açoitado, havia carregado a cruz uma boa parte do caminho, e depois Simão Cireneu também carregou uma parte. Jesus, além disto, teve muito sangue derramado por causa da coroa de espinhos na cabeça e acabou, por causa de todo o sofrimento pelo qual passara, Jesus acabou desmaiando. E então ele foi sepultado, ainda vivo. E depois, durante aquelas horas em que ele ficou na sepultura, o seu corpo desmaiado ali, em coma,
sem nenhum tratamento médico, sem nenhuma alimentação, o corpo de Jesus começou a se reanimar. E aí, ao terceiro dia, Jesus acordou, tirou o lençol que haviam envolto em torno dele, levantou-se, arrumou o lençol direitinho na beira da mesa em que ele estava colocado, rolou uma pedra que pesava mais ou menos 1 tonelada e depois saiu do túmulo, sem que os soldados romanos o vissem. E fugiu tão longe que só os discípulos conseguiram vê-lo quando ele mesmo se manifestou para eles. Irmãos, essa teoria famosa, a teoria do desmaio, por si só é uma piada. Você consegue imaginar uma situação como essa? Irmãos, eu pedi para vocês, eu não lembro se vocês, não tenho certeza se vocês conseguiram colocar aquelas fotografias. Oi? Está baixo ainda? Ainda. Então pode deixar, não se preocupa não. Mas se vocês olharem na internet, vocês verão como eram esses túmulos a respeito dos quais a Bíblia fala, não é? Que, assim, eles costumavam, os que podiam, escavar rochas ou aproveitavam cavernas, faziam uma entrada e rolavam uma grande pedra que pesava mais ou menos 1 tonelada para ali que fosse usado como sepultura. Bem, então, de acordo com a teoria, foi isso que aconteceu. Jesus rolou aquela pedra e saiu. Mas quando nós olhamos, então, meus irmãos, para essa explicação que a palavra de Deus nos dá, nós entendemos a importância dos antigos cristãos terem colocado isso no chamado credo apostólico. Quando nós dizemos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Cada uma dessas partes aqui do credo apostólico foi colocada propositalmente para refutar pessoas incrédulas que queriam desdizer a palavra de Deus. É verdade que certa tradição diz que, logo depois de dizer foi sepultado, diz assim: desceu aos infernos. E se esta tradição quer dizer que nós cremos que Jesus, depois que morreu, o Espírito de Jesus foi até o inferno, nós discordamos dessa tradição. Primeiramente porque, quando Jesus estava na cruz, as últimas palavras dele, você se lembra? Cristo disse assim ao Pai: está consumado. Vocês estão olhando para o túmulo, né? Baixou o túmulo. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: está consumado. Quer dizer, a obra já está completa. A obra já está acabada. Na cruz, Jesus sofreu todo o castigo dos nossos pecados. Não precisava mais, depois disto, experimentar mais alguma coisa. Também Jesus, ao morrer, ele disse ao Pai Celestial: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o Espírito de Jesus foi para as mãos de Deus. E, além disso, uma terceira passagem, ali na cruz também, quando um daqueles ladrões se arrepende dos seus pecados e pede a Jesus para que fosse salvo, Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Então, se eu disser que depois que Jesus morreu, ele ainda precisou ir para o inferno, então eu estou negando o que a Bíblia fala a respeito da obra consumada de Jesus ali na cruz. É por isso, então, que nós não concordamos com aquela tradição que diz, desceu aos infernos. E se nós a citamos, a gente entende de outra maneira. Ali, no caso, como diz uma certa tradução, a mansão dos mortos. Bom, meus irmãos, por conta disso tudo, este texto, a doutrina contida nesse texto, ela é muito importante e ela traz muito consolo para as nossas almas, porque ela nos mostra que Jesus de fato morreu, foi reconhecido isto pelos próprios soldados romanos, e de fato depois Jesus ressuscitou. Eu acho mais fácil acreditar nesta doutrina do que acreditar na teoria do desmaio, que Jesus teria feito tudo aquilo pelas suas próprias forças. Hoje, meus irmãos, essa é uma doutrina que nos traz conforto, que faz bem para a nossa alma. Jesus morreu e foi sepultado. Mas, naquele dia em que as coisas estavam acontecendo, entre 3 da tarde e 6 da tarde daquela sexta-feira, o fato da morte de Jesus não estava trazendo consolo para o coração de ninguém. Ao contrário, parecia que estava tudo invertido, que estava tudo de cabeça para baixo. Eu peço que você se coloque um pouco no lugar dos discípulos, vendo o mestre, a quem você seguiu durante 3 anos e vendo milagres e ensinos de amor e do reino de Deus e perdão dos pecados, e você o visse morto na cruz. Eu acho que o teu coração estaria desolado. Jesus estava na cruz, os apóstolos, todos, haviam fugido, com exceção de João, que depois foi chegando mais perto, e Jesus até pôde falar com ele para que João cuidasse de Maria. E a gente tem a impressão de que nessa hora, a coisa mais fácil de acontecer era todos desanimarem da sua fé. Mas é nessa hora que entra em cena esse homem, José de Arimateia, natural de Arimateia. Marcos diz que ele era um ilustre membro do Sinédrio e que José de Arimateia aguardava a chegada do reino de Deus. Mateus também nos fala a respeito de José de Arimateia, dizendo que ele era um homem rico. E como era hábito de muitas famílias ricas, ele havia feito escavar numa rocha um túmulo, que seria o jazigo para a sua família. E José de Arimateia planejava, digamos assim, o seu apartamento do futuro ali. O Evangelho de Lucas também descreve um pouco de José de Arimateia, dizendo para nós que ele era um homem bom e justo, e que ele não havia aprovado aquilo que o Sinédrio havia feito. A gente não sabe por quê. A gente não sabe se, quando Jesus foi julgado, José de Arimateia não estava presente, ou se ele foi voto vencido, ou simplesmente viu as coisas acontecerem e não disse nada. E me parece que essa última hipótese é possível, visto que João, lá no capítulo 19, nos diz que José de Arimateia era um discípulo secreto de Jesus. E que José de Arimateia não se revelava porque ele tinha medo dos judeus. E então, somente agora é que ele se apresenta como discípulo do Senhor. Eu penso, meus irmãos, que
ele deve ter ficado calado na hora que o sinédrio aconteceu. E como é que diz o ditado? Para que o mal prevaleça, basta que os bons fiquem calados. Mas nessa hora difícil, esse ilustre membro do sinédrio, discípulo secreto, meio covarde, ele assume a sua posição ao lado da verdade revelada em Cristo Jesus. E diz aqui o texto que ele ousadamente, ou na nossa tradução aqui, ele resolutamente pediu a Pilatos o corpo do Senhor Jesus. Por que José de Arimateia fez isso? É porque lá em Deuteronômio, capítulo 21, está escrito que nenhum homem que fosse condenado à morte e assim fosse considerado maldito de Deus e fosse pendurado numa forca, nenhum homem poderia permanecer pendurado depois do pôr do sol, mas ele deveria ser retirado e deveria ser devidamente sepultado. Os romanos tinham o hábito de jogar os restos dos crucificados aos mortos, aos cães, para serem comidos. E se dependesse da vontade do sinédrio, teriam feito a mesma coisa com o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que José de Arimateia era um homem justo e piedoso. Então ele, embora amedrontadamente ele tenha ido até Pilatos, ele pede autorização para sepultar seu mestre no seu próprio túmulo. E no momento de dor, em que a natureza humana, eu creio, gostaria mais de ir para casa para chorar, ele se preocupa em dar um sepultamento digno para Jesus Cristo. Eu gostaria aqui, meus irmãos, de destacar um primeiro incentivo para nós. Às vezes parece que está dando tudo errado. Às vezes parece que o diabo está vencendo. Você consegue imaginar a alegria do sinédrio naquele dia? Alguns dizem, e é claro, usando apenas a imaginação, dizem assim que deve ter havido uma festa no inferno naquele dia. O dia em que Jesus foi crucificado. Os discípulos todos estavam sofrendo muito. E quando você tem a impressão de que o inferno está festejando, e o sofrimento toma conta do teu coração, quando você está se sentindo desorientado, muitas vezes o que tem vontade de fazer é nada. Ou então pegar uma estrada bem comprida e sair andando, sem pensar em voltar para trás. Mas naquele momento difícil, o que José de Arimateia faz? Ele continua obedecendo a palavra de Deus. Ele continua crendo. Ele continua, mesmo que podendo fazer tão pouco, fazendo o pouco que ele pode. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Pergunta a palavra de Deus. Às vezes a gente olha para a situação à nossa volta, seja no mundo, ou seja nesse grupo social que se intitula Igreja de Jesus Cristo, e a gente tem a impressão de que as coisas estão andando para trás. O que fazer numa hora dessa? Continue obedecendo a palavra de Deus. Então diz o texto que para honrar Jesus e obedecer à lei do Senhor, José de Arimateia precisava coragem
uma coragem que ele não tinha tido antes. Então veja de novo o versículo 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Essa palavra aqui, ela poderia ter sido traduzida também como corajosamente, ousadamente. Mas vou explicar um pouquinho melhor o que ela quer dizer. Sabe, quando você sabe o que tem que fazer, mas não está com coragem de fazer? E aí você fala assim, não, agora vai. E aí você vai e enfrenta aquela situação, mas quando você está enfrentando, é um misto de ansiedade e ao mesmo tempo, ansiedade no sentido de conseguir o que precisa fazer, mas ao mesmo tempo você tem medo do resultado que pode dar. Assim, igual no dia que eu fui pedir a mão da Terezinha em casamento, ou igual em situações que você sabe o que Deus quer que você faça, mas você está com medo de fazer. Esse era o sentimento de José de Arimateia. Ele não sabia o que ia dar. Mas ele sabia que ele precisava fazer. O Sinédrio poderia ficar bravo com ele. Talvez tenha ficado. Pilatos poderia dizer não. E poderia perguntar, mas você também estava do lado daquele bandido? Mas José de Arimateia, ele vai até lá. E meus irmãos, me parece que quando José de Arimateia faz isso, ele estava obedecendo aquilo que Jesus havia dito já nos seus ensinamentos. Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesus diz assim, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se até aquele dia José de Arimateia havia sido covarde, discípulo secreto, daquele dia em diante ele não seria mais. Daquele dia em diante ele demonstraria em quem ele cria. E então, ele foi até Pilatos e pediu. Mas aqui, meus irmãos, eu acho que existe também uma agradável curiosidade na Bíblia que eu quero partilhar com vocês. Por favor, vejam o texto paralelo de João capítulo 19, versículos 39 e 40. João nos diz que tinha mais alguém com José de Arimateia, que também era membro do Sinédrio, e que foi lá para os dois enfrentarem a situação. João 19, 39 e 40, está escrito assim, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. O que é agradável aqui, que eu disse para vocês, é que parece que Nicodemos também foi convertido. Embora o texto lá de João capítulo 3 não diga para nós, aqui ele está indo com José e os dois tiram Jesus da cruz e os dois sepultam o Senhor Jesus. E por que eles fazem isso assim, tão apressadamente? A Bíblia diz que aquele dia era sábado, era o dia da preparação. Essa semana eu achei interessante, tem uma tradução da Bíblia aí que diz sexta-feira, por causa da nossa cultura, não é? Mas é o sexto dia.
E era o dia da preparação. Por quê? Porque o dia seguinte era sábado. E os judeus não começavam o sábado, o dia do Senhor, de qualquer maneira. Eles preparavam tudo para que no dia do Senhor fosse o dia do Senhor. Eles não deixavam nada para fazer no dia do Senhor. E então, por causa disso também, eles vão até lá, tiram o corpo e sepultam o Senhor Jesus. Hoje, meus irmãos, nós sabemos que o reino de Deus chegou em Jesus Cristo, que Ele ressuscitou, mas naquele dia eles não sabiam. Mas uma coisa é certa, 3 dias depois, aquilo que Nicodemos e José de Arimateia e tantos outros aguardavam ansiosamente, se cumpriu. Jesus ressuscitou. Eu quero fazer uma aplicação geral para todos nós nessa noite. E aí eu vou pedir que os irmãos me acompanhem na leitura de alguns textos. E a aplicação geral é: nas piores horas, nas horas mais difíceis, continue a obedecer a palavra de Deus. Continue a crer. Seja fiel a Deus. Espere contra a esperança. E você verá o reino de Deus se tornar realidade. Alguém, por favor, leia. Eu vou ler, porque senão vai atrapalhar a transmissão. Isaías 64, versículo 4. Tá lá? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Salmo 40, versículos 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Salmo 37, versículos 4 a 7. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Isaías 26, 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. E finalmente, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.